Oi, pessoal, eu sou a Larissa Antunes Damasceno, nutricionista, e hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre bariátrica. Eu atendo, não é a minha demanda principal no consultório, né, mas agora fazem 16 anos que eu clinico, então eu já tenho, assim, uma vasta experiência e eu atuo aqui numa cidade interior, então a gente acaba atendendo meio que de tudo, né? Como nutricionista, mas várias demandas, a gente não define tanto um nicho específico. E eu acho isso até interessante porque permite que a gente esteja sempre se atualizando e aprendendo e tendo uma formação e uma atuação mais geral, né, que te faz dar uma entendida de tudo. O meu nicho principal de atuação é a nutrição comportamental, então atendo mais essas demandas de melhora de qualidade de alimentação, mas mais focado na nutrição comportamental, nesse foco no comportamento alimentar, mas acaba atendendo outras demandas também, inclusive bariátricos. E a nutrição comportamental é bem legal para paciente bariátrico, eu vou explicar um pouquinho mais aqui para vocês. Normalmente, o paciente bariátrico, não generalizando, gente, porque cada pessoa é de um jeito e cada um foi, assim, desenvolvendo essa obesidade por uma série de outros motivos. Não é todo mundo que é obeso pelo mesmo motivo, né? Mas, assim, geralmente, uma pessoa que chegou a fazer bariátrica, né, chegou a pensar ou já está em processo de fazer a cirurgia bariátrica, é uma pessoa que tem uma tendência a um comportamento compulsivo em relação à alimentação. E quem é meu paciente sabe, quem é meu paciente bariátrico sabe, ou quem veio com essa vontade no meu consultório sabe, que uma das coisas que eu sempre levanto, principalmente na primeira consulta, né, em que esse paciente passa comigo, é que a gente tente entender o que levou esse paciente para a obesidade. Então, que a pessoa pense em todas as estratégias que ela já teve de tentativa de perda de peso anteriores e tentar se pensar o que atrapalhou, o que não permitiu que essas estratégias funcionassem. Normalmente, quando a gente faz esse processo de investigativa, o paciente já vê que o que acaba fazendo com que ele tivesse uma relação ruim com a alimentação fosse esse comportamento compulsivo. E o que eu sempre falo para o paciente, que é uma coisa importante para essa pessoa que tem essa vontade de fazer a cirurgia bariátrica ou que já está nesse processo de cirurgia bariátrica, né, de correr atrás dos profissionais e pegar as cartinhas, enfim. É importante que essa pessoa faça um processo de reflexão importante, porque é uma intervenção significativa, é que muitas vezes esse comportamento compulsivo, se ele não for resolvido de outras formas, não vai adiantar essa pessoa fazer a cirurgia. Então, isso é uma coisa que eu sempre comento com os pacientes. Por quê? Porque, às vezes, por exemplo, a pessoa vai lá e opera o estômago. Eu brinco às vezes, não operou o cérebro, a cabeça vai continuar funcionando da mesma forma. E se essa pessoa, ela chegou na obesidade por um comportamento compulsivo, essa compulsão só vai mudar de carinha, eu brinco, né? Então, eu tinha um comportamento compulsivo em relação à alimentação, mas vai resolver, porque daí eu não vou poder comer e daí minha compulsão vai resolver. Tá, a compulsão em relação à alimentação pode ser que resolva, mas o índice de alcoolismo pós-bariátrica é absurdamente alto. Por que isso? Comportamento compulsivo só mudou de carinha. Eu não posso comer, mas beber cabe. E daí a pessoa chega num churrasco, por exemplo. Eu não posso comer e beber porque não cabe, então eu vou só beber. E daí a pessoa bebe, e daí depois a hora que ela vê, ela tá bebendo durante a semana, e depois a hora que ela vê, ela tá trocando a comida por bebida. Acontece. Outra coisa que acontece muito é a pessoa focar essa compulsão por compra. Isso acontece muito, principalmente com as mulheres. Às vezes, uma pessoa que está num quadro de obesidade importante, ela chega numa loja, ela nunca compra o que ela quer, ela compra o que serviu. Então, ela chega lá e ela fala assim, o que você tem tamanho 3G?
E daí a pessoa vai apresentar poucas opções para ela e ela compra o menos pior. Às vezes não é um prazer se vestir, às vezes não é um prazer comprar, porque você tem que comprar o que te serve, não o que você quer. Daí você não escolhe cor, daí você não escolhe modelo. Uma vez uma paciente me falou, coisa de gordo não tem modelo, né? É tudo umas coisas só costuradas, não tem um modelo. Hoje, graças a Deus, isso melhorou muito. Então, a gente tem confecções especializadas para tamanhos maiores e que melhoram muito a autoestima e a qualidade de vida das pessoas que estão em quadro de obesidade, né? Então, às vezes, quando essa pessoa emagreceu bastante, ela chega numa loja e ela tá, sei lá, no tamanho 42, 44, ela chega lá, ela tem um mundo de possibilidades. E daí, às vezes, ela quer comprar esse mundo inteiro de possibilidades, porque às vezes ela nunca teve esse benefício na vida. Ela nunca pôde se dar esse luxo de escolher e de comprar o que ela quisesse. E daí essa pessoa fica compulsiva por compras e daí às vezes ela não tem dinheiro e ela se enfia em dívidas por conta disso. Outra possibilidade que acontece muito, e isso eu estou falando porque temos provas de estudos científicos que comprovam tudo isso, e é uma rotina que eu vejo diariamente acontecer no consultório, por isso que eu estou comentando com vocês. Outra possibilidade é a compulsão por sexo. Então, às vezes, nem era tão bom, né? Às vezes tinha vergonha de ter relação sexual com o marido, com o namorado, enfim. Então, às vezes, nem era um momento tão prazeroso assim. A partir do momento que você perde peso e que talvez melhore a sua autoconfiança e que talvez essa pessoa tenha uma relação melhor com o seu corpo, e daí ela aumenta muito esse apetite sexual. E às vezes o parceiro, o marido, ou a esposa, ou o namorado, ou seja lá que esfera de relacionamento essa pessoa tenha, mas essas pessoas às vezes não aguentam, não toleram essa mudança. Então, o que eu comento muito é que às vezes o bariátrico acha que ele vai fazer a cirurgia bariátrica e vai ser a resolução de todos os problemas. E algumas vezes, sim, você vai resolver alguns problemas, mas você não vai resolver todos. E às vezes vão surgir outros problemas pós-bariátrica. Então, é uma decisão que ela tem que ser muito pensada, muito calculada. E a pessoa tem que se conhecer muito, para que ela saiba se o procedimento cirúrgico vai ser a melhor opção para ela. Outra coisa que eu, assim, super sou a favor, sou entusiasta, é do acompanhamento psicológico. Todas essas questões, às vezes eu levanto no consultório para o paciente pensar em relação a essas coisas, mas quem vai trabalhar com isso é o psicólogo ou a psicóloga, né? Que é obrigatório, né, fazer esse acompanhamento psicológico nesse processo pré-bariátrica e no pós-bariátrico também, porque no pré você está se preparando e você está entendendo e tendo esse suporte psicológico para que você tome a melhor decisão, né, entre operar ou não operar. E no pós-bariátrico é quando essas mudanças começam a acontecer. Então, é quando, na verdade, você tem mais necessidade desse acompanhamento psicológico. E, normalmente, as pessoas pós-bariátrica abandonam o psicólogo. Tudo, né? O psicólogo, o nutricionista, que às vezes já perderam peso suficiente e acham que não precisam mais desse tipo de acompanhamento. E esse acompanhamento, o ideal seria se fosse a vida inteira, né? Mas tem que durar pelo menos 1 ano pós-bariátrico, que é o que eu recomendo, né, para os pacientes. Então, isso é uma coisa que eu queria compartilhar com vocês para vocês pensarem. Então, se você está pensando em fazer bariátrica, né? Se você tem alguém aí da sua família, algum amigo, algum conhecido que está pensando em fazer bariátrica, não custa nada, manda esse vídeo para ele dar uma olhada. Pode ser que não mude nada e pode ser que a pessoa faça bariátrica. Eu tenho muitos pacientes que eu tenho essa conversa e que operam e que eu dou todo esse suporte depois. Mas eu tenho pacientes que pensam um pouco melhor, né, quando a gente tem essa conversa. E nos últimos anos, por causa da nutrição comportamental e essa abordagem diferente em relação à alimentação,
né, que cuida mais do comportamento alimentar, eu tive vários pacientes que vieram para mim para fazer cirurgia bariátrica, e daí depois a gente foi conversando e foi melhorando essas questões, e a pessoa nem precisou operar. Eu tive paciente que perdeu 40 quilos, tive paciente que perdeu 30 quilos, e eu acho que eu não preciso operar, né? E não precisava mesmo, e acabaram desistindo da cirurgia bariátrica porque não precisou. Tá? Então, se você tem alguém aí que está pensando, manda esse vídeo. Quem sabe essa pessoa pense com carinho e veja essas outras... Olha a cirurgia bariátrica de uma outra forma também. E se por um acaso ela for fazer, que ela já vá mais consciente, né? Que ela valorize um pouco mais o acompanhamento psicológico nesse processo e que a pessoa tome essa decisão de uma maneira mais consciente, menos impulsiva. Espero ajudar aí você que está nessa jornada a tomar a melhor decisão para você, né? Não sou contra a cirurgia, de forma alguma. Acho que para algumas pessoas é realmente a melhor opção, mas muda a vida. E às vezes eu tenho pessoas que depois voltam a conversar comigo e falam assim: olha, se eu tivesse te escutado, eu não teria operado, porque minha vida nunca mais foi a mesma, eu me arrependo de ter feito a cirurgia, e não tem coisa mais triste do que escutar isso, né? Então, compartilhem aí, mandem para alguém que está pensando ou que está nesse processo pré-bariátrico, para que a pessoa pense um pouquinho mais e reflita e tome a melhor decisão para ela. Espero que esse vídeo tenha ajudado alguém aí. Já vai ter feito todo o sentido ter gravado ele aqui para vocês. Até mais, tchau, tchau.